Vamos lá. Será que eu tô no quadrado? Espero que sim. É isso. Terceiro vídeo e agora entrando no processo de produção da marcenaria. Agora a gente vai falar de coisas mais tangíveis, aplicáveis para vocês que acham que marcenaria não tem que ser só desse jeito aí, engessado, sofrido. Parece que todo dia você tá pagando um pecado. Parece que a vida vai terminar sendo marceneiro. E, enfim, é só isso? Não é possível. Deve ter alguma coisa depois do muro. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Então, vamos lá. No vídeo passado eu falei bastante sobre eficiência. E nesse vídeo eu vou trazer algumas aplicações práticas que vai fazer mais sentido para vocês. Mas para isso eu preciso voltar alguns anos atrás, ali na segunda Revolução Industrial, para falar um pouco sobre o forgismo, né? Segunda Revolução Industrial já se tinha um domínio da eletricidade, dos combustíveis, dos motores, e foi ali quando a indústria começou a ser mais produtiva. Começou a se criar linhas de montagem, o produto passava na frente do colaborador, consequentemente você tinha um ganho de eficiência de produção, um custo menor, porque era produzido mais rápido, de maneira mais enxuta, já tínhamos etapas bem definidas, que são características bem parecidas do que a gente quer hoje. Depois a gente teve o toyotismo, que tem características parecidas, mas com a possibilidade de algumas adequações, né? Não é tão engessado e padronizado quanto o Fordismo, mas que só com essas informações preliminares a gente já vai conseguir avançar para trazer isso para dentro da marcenaria. Sabendo disso, a gente precisa lembrar uma coisa. Tudo que a gente for aplicar na marcenaria, a gente não precisa reinventar a roda. Isso já foi pensado, já foi criado. O que a gente precisa é só adaptar. A gente precisa entender a nossa realidade, entender como aquilo foi usado e adaptar. Mas para isso a gente vai precisar ser mais analítico, ser menos braçal, parar um pouco, observar tudo e aí sim a gente conseguir fazer essas melhorias. Lembrando que tudo que a gente vai fazer agora vale muito mais do que essa serra que tu quer comprar agora de 14 mil reais, 15 mil reais, porque nada adianta se você tiver com a casa toda bagunçada, né? Nada adianta a melhor TV se tu ainda não fez o reboco. Calma, calma que vai dar certo. Então, voltando aqui para a parte da eficiência dentro da marcenaria com as aplicações que já existem, que já são usadas dentro da indústria. Então vamos lá. Para isso a gente vai precisar definir melhor todo esse contato que a gente tem com o cliente. E aí a gente começa a falar sobre jornada do cliente. A jornada basicamente é como é a caminhada do cliente desde o primeiro contato até a entrega do produto. A gente vai entrar em várias etapas e sair delas, só que a gente vai falar unicamente sobre produção. Então, se a gente for, vamos exercitar essa jornada do cliente. O cliente entra em contato com você, ele te manda o projeto, você monta a proposta, né? Ele fecha, né? Porra, 10, né? Vamos considerar que sua taxa de conversão é altíssima, então de cara o cliente já, pum, fechou, ok. E aí você faz a compra do material, você começa a produção, depois tem a pré-montagem, depois você desmonta, alguns embalam, outros não vou me atentar a isso agora. A montagem em si, né? Você vai para a casa do cliente, faz a montagem, leva alguns dias, depois você tem a parte da garantia, do pós-venda, né? Do acompanhamento ali, qualquer tipo de ajuste que o cliente precisa. Sempre acontece, né? Uma vez ou outra, um recorte e tal. E aí a gente já tem toda a nossa jornada. Vocês percebem que, observando todas essas etapas, nós temos 3 grupos bem definidos. O primeiro grupo é o início do contato do cliente até o fechamento em si. O terceiro grupo é a compra do material até a pré-montagem. O segundo grupo é a compra do material até a pré-montagem. E o terceiro grupo é o início da montagem, né, dentro da casa do cliente, até o nosso pós-venda. Então, olha só como fica mais limpo e mais claro quando a gente começa a tentar entender as etapas da marcenaria. Gente, tudo que vocês forem produzir, tudo que vocês forem empreender, todas as etapas,
dentro de vários outros segmentos, de todos, tem etapas bem definidas. Por mais sob medida que seja, por mais específico, né, que seja, tem etapas. A gente só precisa parar um pouquinho, observar esse movimento, esse ciclo, que vocês vão conseguir identificar, tá bom? Bem, como agora a gente já definiu as primeiras etapas, no decorrer desse vídeo vocês vão perceber que existem subetapas, né, em todas esses primeiros grupos. E aí é quando a gente entra nas subetapas da produção. Então, como eu havia dito, a produção está ali desde compra do material até a parte da pré-montagem do móvel. O que acontece nesse meio tempo? Tudo que eu vou falar aqui agora são coisas que, se você não faz, você deveria fazer, porque a gente vai focar numa única coisa. E eu vou sempre repetir isso aqui para vocês. Para a gente conseguir ter eficiência, lembra que a eficiência, né, a equação da eficiência é menos esforço, mais resultado. E na marcenaria, menos esforço é extremamente relevante, considerando que todas as etapas sobrecarrega bastante, não só o físico, mas o psicológico. E tem uma característica que acontece muito na marcenaria, que é boa parte da energia empenhada na produção do móvel, pelo menos 30% ali. Bem, se a gente for respeitar o Pareto, né, nós temos 80% de esforço para 20% de resultado. E boa parte desse esforço que a gente empenha para produzir um móvel tem retrabalho dentro dele. Então, uma coisa que a gente vai evitar agora, e tudo que eu for compartilhar com vocês é com esse intuito, é o retrabalho. Retrabalho é tudo aquilo que você já fez uma vez e agora vai precisar fazer outra. Seja lá qual for o motivo, ou por você, normalmente é por não ter planejado antes, por não ter previsto, ou por alguma infelicidade, às vezes acontece, né? Quebrar uma peça, quebrar um vidro, quebrar alguma coisa e de fato precisa do retrabalho. Mas se vocês observarem, até nesses acidentes que acontecem, se vocês forem observarem a raiz do problema, está associado a alguma coisa que não foi padronizada ou algum processo que foi negligenciado. Mas a gente vai entrar nisso num segundo momento. Então, tudo que eu construí aqui para vocês vai ser com um único objetivo: evitar retrabalho. E aí, para isso, a gente atribui processos e padrões para cada coisa. Por quê? Porque ele vai permitir que a gente consiga prever problemas futuros e antecipar essas soluções. Lembrando, um problema só é problema quando a gente é pego de surpresa. Quando a gente já imagina que ele vai acontecer e a gente se antecipa, ele só é um desafio, né? Então, é isso que a gente vai tentar nessas etapas. Então, beleza. Fizemos aqui o fechamento, vamos comprar o material. A primeira coisa que eu espero que vocês já façam é um projeto. O projeto do cliente, ele basicamente é a compatibilização da expectativa do cliente com a capacidade profissional e expectativa do arquiteto e a sua habilidade como profissional. Então, são 3 círculos, né? Expectativa do cliente, expectativa e habilidade do arquiteto e a sua habilidade como profissional. E tudo aquilo no centro está o projeto executivo. Então, essa é a primeira forma de você conseguir antecipar qualquer problema que possa vir no futuro. Por parte do cliente, pode ser uma expectativa que ele tinha numa conversa que vocês tiveram, que precisa estar nesse projeto. Pela parte do arquiteto, a mesma coisa, ou alguma característica técnica. E no projeto é você dizendo, olha, é dessa maneira que eu vou fazer. Se for trazer, para clarear ainda mais, o projeto é a personificação, é a ilustração da primeira etapa, ou seja, da etapa de conversa que vocês tiveram e tudo mais. Então ali vai ser como se fosse a Bíblia de vocês, o manual até a entrega. Então, se você não tem isso, faça. Se você não tem um projeto, comece a fazer. Ah, Gabriel, mas eu não gosto, eu gosto de fazer no papel. Beleza, eu não estou conversando aqui com quem não gosta. Quem faz o que gosta é criança, tá? A gente adulto faz o que tem que ser feito. Então, se você não gosta, sai desse vídeo, que esse vídeo não é para você. Eu tô aqui para conversar com pessoas que, independente se gosta ou não, se precisa ser feito para a melhoria do negócio, vai ser feito, tá? Então, vamos lá.
Você fazendo esse projeto executivo, além de todas essas características que eu já compartilhei com vocês, a gente vai ter uma que é muito importante para a nossa próxima etapa depois do projeto, que é a compra do material. Então, a gente sabe que é uma prática fazer, por exemplo, compra de material picado, né? E a gente vai evitar isso. Por quê? Porque isso é retrabalho. Se você compra um pouquinho agora e depois compra depois, por que você já não resolveu tudo no início? Eu sei que tem uma série de variáveis relacionado à saúde financeira da empresa que às vezes não possibilita o cara comprar o material, né? Às vezes ele está dando uma pedalada com o recurso do cliente anterior para fazer o projeto futuro e tal caos. Beleza, num segundo momento a gente vai falar sobre financeiro. Nesse momento, eu estou compartilhando um cenário que seria o mais ideal possível e que é possível fazer, porque é o que eu executo aqui na marcenaria, né? Então, se você precisa comprar nessa etapa, nesse momento, é o momento que você vai comprar todo o material. E você só sabe o que vai ser comprado, o quanto vai ser comprado, quando você tem um projeto em mãos. Então lembre, tudo que você faz para frente foi antecipado com ações que você fez para trás, né? Então uma coisa está amarrada à outra. Você precisa cumprir essas etapas para você conseguir avançar de maneira saudável, mitigando possíveis erros, né? Então, beleza, fiz a compra ali de todos os materiais, está tudo separado, e aí a gente começa a produção em si. Então, lembra que eu falei que temos os primeiros grupos, né, que é ali o fechamento, a produção e a entrega. Agora a gente tem os subgrupos, que é dentro da produção o que acontece para o móvel existir, né? Então, chega a matéria-prima, chega o MDF, a gente executa o corte, a usinagem. Agora, essas etapas estão bem associadas ao tipo de maquinário que você tem, então eu posso descrever um modelo aqui, mas adequa ao modelo que você tem. Então, considerando um cenário de CNC, por exemplo, nós temos ali a chapa que chega, a usinagem, corte, rebate, furo, que é o que a gente executa na nossa marcenaria, tudo já na Halter. Depois a gente entra na parte do encabeçamento, e aí no segundo momento a gente já faz ali a separação das peças, né, porque tudo é documentado, então todas as peças têm etiquetas. E aí corte, enfim, todos os problemas são identificados ali na separação, né, e aí a gente segue para a montagem. Então, agora falando desses subgrupos, lembra que eu falei para vocês que o que a gente tenta evitar na marcenaria é retrabalho? Mas que se ele acontecer, ele precisa ser resolvido na hora? Então, esse é o momento da gente aplicar. Tem muitas variáveis. Eu converso com o pessoal sobre marcenaria e eu falo, caraca, a marcenaria tem mais chance de dar errado cada etapa do que dar certo. Toda etapa tem uma possibilidade de dar algum tipo de problema, é incrível, né? E na etapa de produção não é diferente. Então, se você entra com esse material para ser cortado e você tem problema com alguma peça, aquele problema precisa ser resolvido naquela etapa, né? Para quê? Para quando você partir para a próxima etapa de colagem, você não precisar voltar para a etapa anterior, para evitar o retrabalho, né? O retrabalho ele é responsável por boa parte da energia gasta dentro de uma marcenaria para o marceneiro. Então, a gente eliminar isso o máximo possível, com certeza você vai terminar esse projeto com mais tempo de vida, né? E não só gastando tempo de vida e qualidade de vida, né? Então, toda vez que você tiver... O primeiro insight, toda vez que você tiver problema em uma etapa, resolva aquele problema na hora. Por quê? Porque aquele problema, ou ele vai passar batido e vai despender muito mais energia para você resolver lá na frente, ou você vai esquecer. E aí você vai lembrar no pior momento possível para ser resolvido e vai custar mais caro. Tudo que você esquece, tudo que você deixa passar e não resolve, se torna mais caro para você. Então você perde tempo e você perde recurso. Tá? Então, aconteceu um problema numa etapa, resolva naquela etapa. Resolveu, passa para a próxima. É claro que no cenário real da marcenaria, não faz sentido, às vezes, você parar uma produção porque uma peça ficou para trás. O que eu quero dizer para você é que você pode passar para a próxima etapa, até você pode iniciar a próxima etapa, mas já resolvendo o problema da etapa anterior, para, de fato, tudo ir o mais próximo, o mais junto possível, né? E aí agora seguimos para a parte da colagem, segue a mesma lógica de aplicação. Faltou fita? Pô, se faltou, você errou no planejamento lá atrás.
ou você não fez aquele planejamento. Então, percebe que uma coisa está ancorada com outra, né? É um elo. O processo de produção é um elo, tá? E aí seguimos para a próxima etapa, que é a parte de montagem. Para isso, eu não sei se vocês etiquetam peças, sugiro que sim, mas para isso você já vai fazer separação ali por cliente, depois por ambiente e depois por módulo, né? Sem grandes mistérios. E aí sim você consegue fazer uma montagem mais fluida. Então, olha só a quantidade de informação que a gente tem num processo só da parte da produção, e eu nem me deti a muitos detalhes aqui que podem potencializar a construção do móvel, né? Então, fazer com cada etapa de maneira bem clara, documentada e definida, faz com que essa última etapa, que é a mais importante, que é a montagem, não sofra nenhum tipo de energia desperdiçada, né? Você imagina, você está lá montando a gaveta, parafusando o fundo e tudo mais, e putz, não cortei o fundo. Aí você para o que você está fazendo, ou se você tiver outros colaboradores, né? O cara da montagem vai lá, para o cara do corte, para poder tirar uma peça de uma chapa que está na gaveta, escolher a peça, escolher o retalho, tira e tudo mais, né? Quando o ideal dos mundos já está tudo separadinho, né? No processo de separação você já consegue também fazer um novo filtro para você identificar algum tipo de falta e tudo mais. E aí a parte da montagem fica exclusivamente para montagem. Então, bem, dessas primeiras etapas, dessas primeiras iniciativas, a gente já consegue mitigar muito essa questão do retrabalho. Beleza. Gabriel, tá, entendi, vou implementar, beleza, mas o que pode ser feito mais ainda para eu conseguir ser mais produtivo? Lembra que eu falei lá no início sobre a segunda revolução industrial e eu usei a palavra padronização? Então, a gente já mapeou os processos, a gente já definiu as etapas, a gente já está aplicando comportamentos que minimiza falhas. Agora a gente vai começar a padronizar. E quando a gente fala de padronizar, é desde o comportamento do colaborador dentro do chão de fábrica até o material que você usa, o tipo de parafuso, a marca. Por que disso? Se cada projeto você me aparece com uma marca diferente, com uma corrediça diferente, ou com um método construtivo diferente, não tem quem aprenda e consiga executar aquilo com maestria. Porque cada hora você vai pela maré da promoção. Você compra material, ferragenzinha barata de 2,30 2,30, você participa de grupo para poder ter a melhor promoção. Como é que você quer que o cara lá na ponta consiga ser especialista em alguma coisa? E se você encontrar esse cara vai ser muito caro. Então, o que você pode padronizar dentro da marcenaria, você padroniza. Ah, Gabriel, mas para mim é caro. É caro para mim comprar essas ferragens. Não é caro. É você que está precificando errado. Não... Ah, mas meu cliente não merece. Porra, então para quem que tu está trabalhando? Né? Então, assim, a gente vai entrar num assunto de precificação, de cliente, de branding, de comunicação, de tipos de público num segundo momento, mas nesse primeiro momento só quero plantar essa semente na cabeça de vocês. Pô, se você não tem recursos, se você não tem dinheiro basicamente para poder comprar algo de qualidade, ou você precifica certo ou você larga essa profissão, pô. Porque para ficar fazendo móvel de baixa qualidade, para você construir seu móvel movido à promoção, porra, deixa o cara que quer fazer direito fazer, abre espaço para ele, pô. Vai fazer outra coisa, sei lá, vai fazer banquinho, vai fazer coisa padronizada, sei lá, vai trabalhar para alguém que quer fazer algo certo, entendeu? Não gaste o mercado e não prostitua o mercado com o teu serviço, tá? Mas, considerando que você é um cara que tem a mente aberta para poder e tem essa vontade para poder começar a padronizar as coisas, procure coisas que você gostaria de receber se você contratasse um marceneiro, tá? Não vai no mais barato, não vai na dobradicinha de 2,20, de R$2 e fala pro cliente que tem amortecedor como se fosse o grande diferencial do mundo. Então,
ter amortecedor é o básico hoje em dia, né? Qualquer coisa, né? Compre algo realmente que você consiga dar uma assistência para o cliente, que você consiga agregar valor, porque isso vai se refletir na sua produção. Uma coisa puxa a outra na marcenaria. Então, se você negligencia uma, ela sacrifica a outra, tá? Então, primeira coisa, você quer começar a padronizar? Padroniza todas as ferragens que você usa. E quando eu falo todas, é todas. É o tipo de dobradiça, tipo de corrediça. Se você conseguir até parafuso, porque a gente sabe que tem parafusos que não são tão bons em nível de qualidade, tamanhos de parafusos. Você tem basicamente 3 tipos de parafuso para poder construir um móvel, não precisa de mais que isso. De 45, de 25, de 16, acabou. Então, tudo que vocês observarem de uma forma mais analítica, vocês vão perceber que já existe um padrão. Que existem aqueles 4 ou 5 coisinhas que já resolvem muita coisa. Pesquisem sobre Pareto. Vocês vão entender que 20% das iniciativas de vocês é responsável por 80% dos resultados. Ou seja, os outros 80% do esforço seu é em vão, só 20%, ali, ou seja, 20% do material que você tem disponível ou que você selecionar é responsável por 80% dos móveis que você consegue produzir. Então, procura isso. Ah, Gabriel, mas eu trabalho com um hiper mega planejado aqui sob medida, eu preciso... Não, pô, você não precisa. A indústria já pensou isso. Pô. A indústria já atende esse grande mercado padronizando muito mais do que você padroniza e consegue atender boa parte dele. Quem é você na fila do pão para falar que não consegue? Dá, é possível, tá? Então, depois disso você pode padronizar layout da sua marcenaria e a gente pode se aprofundar no segundo momento, né? Então, você tem um início e um fim, viabiliza, sabe? Traz previsibilidade para quem está produzindo. Você entende qual é o setor que está gerando mais gargalo, né? A marcenaria ela traz muito volume depois das peças montadas. Então, você ter espaço livre é importante até para a circulação, até para a saúde, até para você conseguir trabalhar decentemente, né? Crie padrões de organização dentro do seu almoxerifado, né? Você saber onde cada coisa está. Se você define para uma única pessoa entrar no seu almoxerifado, ela vai saber onde está. Se 2 ou mais pessoas entram, eles vão saber onde está. E exercite devolver as coisas para o mesmo local, tanto ferramenta quanto matéria-prima, né? Padronize o local onde fica sobras, por exemplo, né? E padronize também tamanhos de sobra que você guarde. Não queira abraçar o mundo. Ah, mas esse pedacinho de 5 por 5, de 10 por 5 eu vou usar. Pô, tu não vai usar. E se tu for usar, em uma semana tu gera 300 pedacinhos desse, pô. Você não precisa guardar isso. Estabeleça uma medida mínima para você guardar. Ah, uma medida mínima, uma lateral de gaveta. Então, ótimo. É o outro padrão. Entende? Então, vocês percebem que tudo, absolutamente tudo pode ser padronizado em algum nível. Alguns mais, outros menos, mas todos podem. Isso só reflete positivamente na produção. Só deixa ela mais leve, mais previsível. O cara que você contrata, ele vai saber o que jogar fora, né? Pô, não, isso aqui eu posso jogar fora porque a gente guarda só essas medidas para cima. Ah, isso aqui não pode porque a gente guarda isso aqui para arremate, entende? Então, você consegue, através de padronização, disseminar a sua forma de trabalhar de maneira mais fácil. Se cada dia você se comporta de uma forma, como é que tu quer que o cara te entenda? Cada hora tu é de veneta, pô. Cada hora tu tá de um jeito. Cada hora tu age pela emoção. Aí cada hora tu quer uma coisa diferente e tal. Como é que você quer que as pessoas à sua volta sejam produtivas, né? Se elas não sabem o que elas vão fazer no dia seguinte, o que elas vão fazer quando acontecer uma coisa. Então, esse exercício é o que eu deixo para vocês. O que na minha marcenaria pode ser padronizado nesse primeiro momento, né? O que eu posso fazer agora, nas etapas, que agora eu já sei, o Gabriel me explicou as etapas de produção, o que eu posso fazer agora para conseguir tornar a minha produção mais fluida possível. Então, essa é a provocação que eu deixo para vocês. Espero que esse vídeo, ele já deve ter passado de 20 minutos, espero que ele tenha sido útil em algum nível para vocês. Esse é o objetivo desse canal. E no próximo vídeo eu vou me aprofundar um pouquinho mais sobre essas etapas de padronização e aí a gente avança para os outros grupos que nós temos, ou para a parte de montagem dentro da casa do cliente, ou eu volto para a parte de fechamento até o caderno executivo em si, né?
Então, é isso, pessoal. Uma ótima noite para vocês e fui!